Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam muito bem, porque eu estou ótimo. E agora vamos dar início à nossa aulinha de História, nossa sexta aulinha pelo YouTube, né, com o professor Pedro, eu e minha querida turma do 8º ano, né não? Então, vamos dar início, galera. É o seguinte, finalização do nosso capítulo 7, tá bom? A partir da próxima semana, daremos início ao capítulo 8, né? Nesse capítulo que estamos abordando, capítulo 7, nós estamos falando sobre a crise do sistema colonial português no Brasil, né? A gente falando do período colonial, né? Período colonial. E é o seguinte, nós trabalhamos sobre o período pombalino, sobre as fases de crise, das influências iluministas, né? Porque, claro, para a gente compreender esse período, é imprescindível que compreendamos o iluminismo, né? Não tem como compreender devidamente esse conteúdo se a gente não entender o iluminismo. Então, antes de iniciarmos, vamos refletir um pouquinho sobre esse período, né, que foi o iluminismo. Parem aí vocês, no cantinho de vocês, e vocês mesmos pensem, dê uma lida no capítulo que fala sobre o iluminismo, sobre as principais ideias, para podermos compreender com clareza este conteúdo, tá? Então, nós estudamos também algumas revoltas que foram surgindo, né? Algumas foram abafadas, como as que estão em vigor agora, e nós trabalhamos sobre a Conjuração Mineira na aula passada. E nessa nova parte do conteúdo, nós vamos trabalhar sobre mais uma revolta colonial que não aconteceu em Minas Gerais, mas em um estado vizinho, que é a Bahia, né? Atual estado da Bahia. E principalmente na atual capital da Bahia, que é Salvador, né? Então, vamos lá, vamos compreender, entender como é que estava Salvador justamente no ano das independências, né? Nos caminhos da independência, no século XVIII, né? Ano do iluminismo, ano da Revolução Industrial, só que na colônia portuguesa, atual Brasil, né? Então, vamos localizar no atual estado da Bahia, tá bom? Cidade de Salvador, que até o ano de 1763 era capital do Império Português no Brasil. Lembrem disso, Salvador até 1763 era capital do Império Português no Brasil, né? Só que no ano de 1763 foi o ano em que a capital saiu da Bahia e foi para o Rio de Janeiro, tá? Lembrem, só vai até esse ano porque ela é transferida para o Rio de Janeiro, ok? Então, por que Salvador era a capital do Império Português nesse período? Justamente porque ele era um grande destaque, uma região muito estratégica, muito destacada, justamente porque ela abrigava um enorme porto, que era um porto, assim, que era o principal porto que dava conexão às demais partes da colônia, né? Do território brasileiro, das Américas, e também dava conexão com Portugal, tá? Então lembrem desse detalhe, tá bom? Então, também, esse porto aí era um porto comercial, né? Era um porto comercial, e uma das coisas, claro, que não podemos chamar de coisas, e o que também era comercializado nesse porto da Bahia era justamente pessoas escravizadas, africanos escravizados, né? Que vinham lá da África, né? Aportavam na Bahia e também saiu da Bahia para ir para outros lugares, né? Então, esse porto aí, ele era muito requisitado e muito valorizado. Entretanto, no ano de 1763, a capital brasileira, ela passa para Rio de Janeiro. Então, para a gente compreender essa sociedade colonial, é bom a gente entender que é o seguinte: a maioria das pessoas que habitavam no estado da Bahia nesse período, né, no atual estado da Bahia, né, nesse período, a maioria das pessoas, elas eram pessoas negras, né, tanto escravizadas como descendentes de escravizados, pessoas brancas e pobres também, e tinham também uma minoria branca aristocrata, né? Os ricos, que eram brancos, eles eram a minoria da população. Entretanto, existia uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade social gigantesca na Bahia nesse período, né? Então, alta desigualdade social. Lembrem desse fatorzinho aqui, tá? Alta desigualdade social, tá? Então, o que é que acontece? Essa desigualdade social, ela vai prevalecer por muito tempo, justamente porque a burguesia, os aristocratas, os fazendeiros, as pessoas que tinham grande poder aquisitivo, que tinham muito dinheiro e que dominavam várias terras, e as pessoas pobres, elas
não deixava que as outras pessoas evoluíssem, justamente porque elas impunham muitos impostos sobre os produtos de necessidade básica, como de higiene, como alimentos básicos, como feijão, arroz, a própria farinha. Tinha nessa época um valor imenso, muito caro, né? Então, a população já ganhava muito pouco dinheiro e esses produtos básicos sendo tão caros, né? Então, não tinha como haver uma igualdade social. Então, isso depois de um tempo vai passar a mudar, justamente por causa das influências iluministas, tá? Influências iluministas. É por isso que eu digo, pessoal, não tem como, prestem atenção, não tem como você entender esse sistema aqui, você não compreender as ideias iluministas. É a base que eu tenho, é a tecla que eu venho batendo sempre com vocês, tá? Então, revisem as ideias iluministas, quais eram elas, quais os principais pensadores, que é para a gente compreender isso aqui. Então, começam as influências iluministas, né? O iluminismo surge no século XVIII na Europa, tá? Só que as pessoas que habitavam aqui no Brasil, essas pessoas, muitas delas, principalmente os aristocratas que tinham dinheiro, muitos deles passaram a visitar a Europa e conhecer as ideias iluministas, né? Conhecer as ideias dos filósofos considerados filósofos do iluminismo. Então, eles chegavam lá, conheciam as teses, e vocês conhecem muitas delas, né? E revisem para reforçar, que eles começam a fazer contestações políticas. E como é que são essas contestações políticas? Eles vão dizer, oxente, nós estamos aqui colonizando esse país, nós estamos colonizando essa terra, e os caras moram lá em Portugal, e eles mandam na gente, rapaz, o rei de Portugal, ele tem poder absoluto sobre nós da colônia? Isso não pode, isso não está certo. O poder, ele deve emanar do povo, né? São as principais ideias de lá, não que tenha sido difundida desse jeito aqui na colônia. Mas, então eles começam a fazer esses questionamentos, e criticar essa forma de poder absoluto dos portugueses, mandar lá de Portugal aqui na colônia. Então, começam-se aí as primeiras contestações. Então, criticam também o sistema colonial, né, que já faz parte dessa explicação recentemente dada, né? Esse sistema colonial, de o Brasil ser ainda uma colônia de Portugal, para eles já estava sendo ultrapassado, né? Quando eles começam a criticar melhor, né, justamente por conta das influências iluministas, eles começam a fazer essa crítica ao sistema colonial. E também começam aí, são muitos os europeus que viajam para fora do Brasil e aprendem essas ideias. Então, quando eles chegam no Brasil, eles começam a se reunir, aí eles vão lá, se reúnem e começam a debater o que é melhor para a sociedade, né? A debater o que é melhor para a sociedade. Então, eles começam a se reunir para discutir a política do Brasil. A população pobre estava incluída nisso aí? De forma alguma, era somente as elites políticas, né? As elites políticas, as elites econômicas, né? Principalmente formada por médicos e advogados, juristas, né? Os engenheiros, essas pessoas, né, que tendem a conseguir uma ascensão social maior, essas pessoas se reuniam para discutir as ideias iluministas e decidir o futuro político do Brasil, né, para debater o futuro político da colônia, né? E também começaram a divulgar os pensamentos, né? E essa divulgação dos pensamentos, das ideias iluministas na colônia, acontecia porque eles se reuniam clandestinamente para debater as ideias iluministas, né? A coroa portuguesa não ia permitir a coroa portuguesa não ia permitir essas reuniões para criticar o sistema colonial. Dessa forma, eles começaram a se reunir clandestinamente e divulgar essas ideias. Então, o que é que eles dizem? O sistema colonial está errado. Então, nós temos que acabar com o poder absoluto de uma monarquia aqui na colônia. Portanto, devemos implantar uma república. E aí, eles se inspiram, sabe onde? Na Revolução Francesa, né? A proclamação da República Francesa, né? Eles conhecem a história da República, como é que acontece a República, como é o sistema republicano e passam a querer implantar isso no Brasil, né? Sobretudo na Bahia, né? Eles chegaram aqui encantados com as histórias que eles ouviram lá da guilhotinação, né? Dos reis que foram guilhotinados, né? A Rainha Maria Antonieta e o Rei Luís XVI, né? Que são guilhotinados na guilhotina, obviamente.
E eles chegam aqui encantados com todas essas histórias, inspirados com as ideias do iluminismo, e chegam aqui, querem implantar a república e tentam implantar a chamada República Baiense, né? Porque eles querem que Bahia seja independente do restante do Brasil e de Portugal. Portanto, eles querem fazer a chamada República Baiense. Então, quando é no ano de 1798, eles começam a planejar o levante, né? Então, esse levante vai ser chamado de Conjuração Mineira, né? Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana, né? Pessoas que são inconfidentes ao rei de Portugal. Então, no ano de 1798, eles começam a organizar o levante. São as elites que promovem essa organização e o desenvolvimento desse levante, só que começam a divulgar em panfletos, né, através de panfletos, dizendo que estão organizando um levante e ordenando que a Bahia fosse tornada independente de Portugal e do restante do Brasil. Só que as autoridades coloniais, elas perseguem, implantam as devassas. Vocês lembram o que eram as devassas? Que eram justamente aquelas investigações para apurar os fatos, para ver quem são os culpados e assim aplicar a devida pena. Então, esse movimento aí, ele foi formado e idealizado pelas elites, pelas pessoas que mais tinham dinheiro, só que pelas elites, pelas pessoas que mais tinham dinheiro, e as pessoas pobres, elas passaram a aderir também a esse movimento, porque elas acreditavam que depois do levante, depois da implantação da República Baiense, eles se tornariam pessoas consideradas iguais e seriam tratadas com igualdade, né? O que a gente percebe hoje que seria um engano, mas eles tinham essa ideia, então apoiaram, só que a coroa portuguesa, né, junto com as autoridades coloniais, perseguiram esse movimento e implantaram as devassas, e essas pessoas foram julgadas e foram recebidas as respectivas penas, né? Aí tem uma parte aí no livro de vocês que diz que para os ricos é uma pena mais branda e para os pobres uma pena mais severa, né? Então é justamente isso que acontece. As pessoas mais ricas, elas foram julgadas, mas receberam uma pena muito branda, né? Uma pena muito leve, só tiveram que pagar alguns impostos, coisas que estavam dentro do orçamento deles. Entretanto, a população mais pobre, muitos africanos, né, escravizados que fizeram parte do levante, eles foram para o tronco e foram açoitados e muitos morreram. Só que 4 principais líderes, né, desse movimento, que eram alfaiates, né, 4 pessoas que ficaram reconhecidas, não que eles tenham sido os líderes, né? Os líderes era a elite que foi absolvida, né? A elite foi absolvida, mas esses principais líderes, né, da população mais pobre, eles foram perseguidos e condenados à forca, né? Eram 4 alfaiates. Tanto é que a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates por algumas pessoas, tá? Então, é esse o desfecho que se tem a Conjuração Baiana, tá? Que acontece em Salvador no século XVIII. Então, no ano de 1799, um ano depois do plano, essas 4 pessoas, elas são condenadas à forca e morrem, né? E morrem. Então, com essa parte, a gente finaliza o nosso capítulo. Nosso capítulo 7. A partir da próxima aula, teremos o capítulo 8. E é o seguinte, pessoal, eu quero muito que vocês vão revisando acerca do iluminismo, porque é a base para a gente compreender todas essas revoltas, todas essas manifestações, essas revoluções que vão acontecendo. Então, leiam o iluminismo, tá? E vou deixar aqui uma atividadezinha para vocês, deixa eu conferir quais são, que no módulo de vocês, pessoal, eu quero que vocês respondam do módulo de vocês, questões das páginas 26, 31, 38 e 39. Suplementares. Questões suplementares. Página 86 até a 92, tá? Essa é a atividade de casa de vocês. E vou me despedindo por aqui, galera.
Fiquem bem. Até a próxima aula, na nossa sexta-feira, onde tiraremos todas as nossas dúvidas e nos encontraremos virtualmente, tá? Então, beijão para vocês, forte abraço, até a próxima. Aperta aí o teu 92, aperta. Essa parte